Mais uma vez estamos aqui, né? Agora para dar o início num novo capítulo do nosso livro, No Mundo Maior, né? Pelo Espírito André Luiz, a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós vamos iniciar então, meus amados, o capítulo 4, Estudando o Cérebro. Então aqui, André Luiz está contando, né? O que está acontecendo no hospital, que os dois chegaram lá para averiguar, né, o enfermo encarnado que está sendo assediado, né, profundamente por uma entidade desencarnada. Então nós vamos descobrir hoje qual foi o motivo, né? Então vamos lá. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, esse amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima, desde a infância. E, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão, terminantemente, a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou. Dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda, retirou a importância vultuosa, a que se supunha com direito, deixando intacta a regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava enquanto a pequena família fazia longa estação no campo e, fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou zelar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Olha só o que ele montou para não ser descoberto, né, meus amados? Fez tudo bonitinho, que ninguém desconfiou que tinha sido ele, né, o assassino. Vejam só, né, a mente, né,
da criatura montando tudo aquilo. E aqui me chamou muita atenção foi com a fúria dele, né? Ele perdeu a noção através da ira, né? E aí assassinou uma pessoa que fez um benfeitor dele, né? Então vamos continuar, vamos ver o que acontece. O mentor estampou diferente brilho no olhar e fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pode iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de Hera, sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias. Valorizando-se os títulos bancários, observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeziam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada, a zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras, recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. E junto com isso também o remorso, né? Tudo junto ali nele, né? Imagina. E ele tendo que guardar aquele segredo, né? Não podendo vir à tona. Não podendo se libertar daquela confusão toda que ele armou, né? A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser ergue o santuário das manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, emprenhou-se em atividade febril e ininterrupta, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo. Só sentia alguma calma agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios do seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado, de inutilmente duelar com um perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora
implantando o caos orgânico. Vejam só. E não conseguia nem dormir, porque, claro, né, dormir direito, porque quando ele se desligava do corpo físico, aí se encontrava cara a cara, né, com o verdugo daquele momento, né. Vamos lá. Fez característico o movimento com o indicador e acentuou: repara os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico, as células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho. Diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro esclarecendo. Vamos ver o que diz Escalderaro, né? Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispirídicas, vagarosamente conquistadas pelo ser. Através de milênios e milênios, em remanescendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se ao plano da crosta, às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas da do órgão do pensamento do homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que se despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmo celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo entre as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verticar, escolher
repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas, que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares, ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou invisíveis. Olha que beleza, né, meus amados? Que explicação bem assim, intensa que Calderaro nos dá, né? Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e interruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina dos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Vamos parar aqui, né? Na próxima nós vamos elucidar-nos mais, né, meus amados? Então eu agradeço mais uma vez, né? Essa colaboração que vocês fazem acompanhando as nossas leituras, né? E lembrando, né, que deem um like nos nossos vídeos, né? Divulguem os nossos programas espirituais, né? E aos nossos irmãos queridos do Grupo Espírita Francisco Xavier, eu mando um grande abraço. E através desses trabalhos a gente vai matando a saudade. Muito obrigada por hoje e até a próxima, meus irmãos. Que Deus nos ampare sempre.